Graça e a paz de Cristo a todos. Vamos hoje para mais um trecho do Evangelho de Mateus, onde Cristo ele nos exorta com alguns ensinamentos, com algumas passagens fortes, né? Eu vou estar fazendo a leitura, peço que os irmãos acompanhem. Está em Mateus, capítulo 23, versículos de 13 a 33. Várias advertências de Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e, para os justificar, fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e, uma vez feito, o tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo outro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que está por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais o mosquito e engolis o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim, também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizei: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais. Serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Amém. Grandioso Pai, nosso Deus, diante de Ti, Senhor, da Tua palavra, nós pedimos que o Senhor possa nos orientar, nos guiar nesse ensinamento. Que este momento seja de grande aproveitamento a todos os irmãos, que nós possamos aprender um pouco mais da Sua palavra, que nós possamos ter a direção Sua, do Seu Espírito, para que nos conduzir durante esse ensinamento, Senhor. Em nome de Cristo, nós oramos. Amém. Bom, irmãos, nós podemos observar que, basicamente, Cristo estava dando uma bela de uma bronca, né, aos escribas e aos fariseus.
essa passagem ela é muito forte, né? Porque Jesus ele denuncia claramente a hipocrisia dos escribas e dos fariseus. Ele está ali usando, né, os famosos ai, né? Ai de vós, né? E nesse trecho ali, contando, eu contei 8 ais, né? Ai de vós, né? Então, isso aí, ele expôs, né, a religiosidade, perdão, vazia que tem os escribas, né, o afastamento deles com a justiça, né? Que eles faziam tudo em prol deles apenas, né? E esses 8 ais, né, que Jesus pronuncia, ele pronuncia contra os líderes religiosos, né? Cada um deles revela uma falha deles, uma falha espiritual. Se a gente observar no versículo 13, né, que eles fecham o reino, né? Não entram e impedem os outros de entrar. É como se eles fechassem as portas do reino dos céus e ninguém entra. Eles são detentores das chaves, vamos dizer assim, né? E Jesus, ele denuncia, né, que eles não entram no reino e ainda impedem, né? Então, isso serve para quê? Para que tenhamos cuidado, né? Para não sermos obstáculos espirituais, né? Que a nossa vida ela deve abrir portas a Cristo e não fechar, né? Nós devemos estar prontos para auxiliar e ajudar que outros irmãos adentrem ao reino dos céus e não dificultar ou fechar as portas para ele. Então, Cristo ele deixa bem claro, né, nessa chamada de atenção, vamos dizer, né? E ele é curto e direto, né? Ele não deixa que eles passem batido. E depois, no versículo 15, né, onde eles fazem convertidos que acabam mais perdidos que eles, né? Então, é um proselitismo falso. Eles percorrem terras e mares, ganham convertidos, né, que os tornam ainda mais perdidos. Por quê? Porque eles ensinam da forma que eles querem, né? As portas dos reinos por eles estão fechadas, né? Então, o evangelismo, ele sem uma transformação, ele não é genuíno, né? Tem que ter uma transformação genuína para que não se torne vazio, né? O evangelismo ele não pode ser vazio. Então, Cristo ele diz para nós que não basta nós trazermos pessoas à igreja, né? Essas pessoas não têm que apenas vir à igreja, estar presentes, corpos presentes, né? É preciso conduzi-las a Cristo. Nós precisamos direcioná-las a Cristo com o evangelho da forma correta. Então, Cristo ele deixa bem claro isso, né? E aí ele está exortando eles e mostrando todas as falhas, todos os erros, né? No versículo de 16 a 22, né, são os juramentos cegos, né, que valorizam o ouro do templo mais do que o próprio templo, revelando a cegueira espiritual, revelando aquilo que eles pensam que estão certos, né, mas revela que eles estão totalmente cegos diante de tudo. E nós não podemos tocar no sagrado por interesses materiais, nós não podemos ir a Cristo por interesses materiais. Cristo ele está para nos auxiliar, para nos salvar, e nós não devemos chegar a Ele com nossos interesses materiais, porque o foco deve ser Deus, sempre Deus, nosso Pai, e não as coisas materiais. E depois tem também o trecho que fala no versículo de 23 a 24, né, que é os dízimos sem justiça, né? São rigorosos os detalhes mínimos, mas negligenciam a essencial justiça, misericórdia e fé, né, que são são rigorosos os detalhes mínimos, mas eles negligenciam a justiça, né? E com isso, Deus ele não quer apenas rituais, né? Ele quer um coração justo, um coração compassivo, né? A essência ela não pode ser esquecida, não pode simplesmente ser esquecida porque a pessoa de repente doou um dízimo com a intenção de mostrar aquilo que está doando, mostrar que ele pode fazer algo. Não é essa a ideia, não é essa a intenção, não pode ser isso, né? Dessa forma, a essência está sendo esquecida, a essência, o amor, né? Então, não podemos agir dessa forma. E isso para nós traz um grande exemplo, né? Cristo nos deixa um grande exemplo. Versículos de 25 a 26,
né? Ele fala sobre uma limpeza, né? A limpeza externa. Purificam o exterior, mas dentro há ganância e corrupção, né? Eles purificam o exterior, mas dentro há ganância e corrupção, né? E não adianta, né, a aparência de santidade. Por quê? Eles limpam por fora, eles mostram por fora como eles são perfeitos, eles são dignos, né? Mas por dentro estão totalmente corrompidos, estão totalmente sujos, né? Como diz a própria palavra, né? E então, assim, o Senhor, Ele não nos olha pelo nosso exterior, porque o nosso exterior é como se fosse o nosso passado, é o que nós deixamos para trás. Ele olha no nosso interior, né? E no nosso interior tem que ter pureza, tem que estar sempre limpo, para que Cristo possa observá-lo de forma pura, né? E depois temos também nos versículos de 27 e 28, sepulcros caiados, parecem belos por fora, mas estão cheios de impurezas por dentro, que é como eu acabei de dizer, né? Parece muito belo por fora, está cheio de belezas, né? Mas por dentro totalmente corrompido, totalmente destruído, né? E a hipocrisia é viver de fachada, a hipocrisia é viver apenas de aparência, mostrando que é algo que, na verdade, o interior não é. O interior não mostra isso, né? Então, nós precisamos ser verdadeiros, nós precisamos ser coerentes, né? E tudo aquilo que nós dissermos, tudo aquilo que nós pregarmos, tudo que nós exortarmos da palavra de Deus, tem que ser também o que nós praticamos. Não basta simplesmente pregarmos a palavra e depois sair lá fora e praticar diferente. Não, eu tenho que dar esse testemunho. O mesmo que eu faço aqui, eu tenho que fazer ali, eu tenho que fazer lá, em todos os lugares. Então, nós temos que agir desta forma, né? E um outro detalhe também é que honram os profetas mortos, né? Eles fingem reverência aos profetas, mas repetem a mesma violência contra os enviados de Deus, né? Eles fingem que fazem tudo isso, né? Mas, na verdade, eles estão promovendo, repetindo, né, a mesma violência contra os enviados de Deus. Não basta a gente honrar o passado, né? Honrar aquilo que aconteceu, os antepassados, né? É preciso nós obedecermos hoje, é preciso que possamos obedecer a Deus hoje, né? A rejeição da verdade, ela continua ainda como um pecado, ela é pecado. Então, esses são, assim, umas explicações básicas, né, sobre esse ais de Cristo, né, onde ele estava dizendo, né, que é, na verdade, um sentido espiritual, né, porque o ai, né, no texto, ele não é apenas uma palavra, né, uma palavra de tristeza, né, porque ele está puxando a orelha deles, né, mas também é uma condenação. É uma condenação, porque ele está julgando ali. Ele fala, olha como vocês estão fazendo, olha como vocês estão agindo, vocês estão errados. Então, ai de vocês se continuarem dessa forma, né? Então, assim, é uma condenação, um lamento, né? Jesus, ele não fala para destruir, né, para acabar ali com eles, mas ele fala para alertá-los, para que possa, então, com essas palavras, trazê-los ao arrependimento puro, né? E é como se ele dissesse, cuidado, porque vocês estão no caminho da perdição. Então, dessa forma, ele estava alertando, né? E isso tudo tem sempre um significado maior, né? Porque Jesus, ele mostra que a aparência, ela não substitui a obediência nossa, né? A nossa obediência verdadeira a Cristo. Então, não basta eu ter uma aparência que eu vou estar ali sendo obediente a Cristo. É o meu interior que vai dizer se eu estou sendo obediente a Cristo. E é meu interior que vai dizer tudo aquilo que eu sou, né? Então, devemos agir, devemos ser da forma que nós nos apresentamos aqui a Cristo, né? Então, nessa palavra de Mateus, ela traz essa advertência, né? Uma advertência muito séria contra a hipocrisia religiosa. O Jesus com autoridade e clareza, ele denuncia, sim, os profetas, os escribas e os fariseus, né? Esses líderes, eles deveriam guiar o povo, mas não faziam isso, né? Eles se tornam obstáculos para o reino dos céus. Na verdade, o que era para ser os guias, né, os orientadores, esses escribas e fariseus, eles estavam sendo obstáculos. Até onde Cristo diz, né? Ai de vós, né, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens.
pois vós mesmos não entrais e não deixais entrar os que estão entrando. Então, eles, além de não entrar, porque não são puros o suficiente, não permite que os outros entrem, porque estão induzindo e conduzindo para o erro, né? Jesus, ele revela que não basta a aparência de santidade, não adianta falar bonito, né, usar títulos ou ocupar posições de liderança, né? Se o coração da pessoa não está diante de Deus, né, os fariseus eram como sepulcros caiados, belos por fora, né, mas cheios de impureza por dentro. Então, ele se preocupava com esses detalhes externos, com as aparências deles. E é isso que Cristo está nos dizendo. Não devemos nos preocupar com a nossa aparência exterior. Devemos ser preocupados, sim, com o nosso interior, com a forma que nós adoramos, com a forma que nós amamos a Deus, né? E com esses detalhes, eles acabavam se preocupando apenas com a lei, né? E a lei para eles era o quê? Era em cima dos dízimos, né? E os dízimos de hortelã e cominho, mas eles negligenciavam o que era essencial, né? A real justiça, né? A misericórdia e a fé. Eles acabavam deixando isso de lado, por conta de aparências, né? O Senhor nos chama hoje a uma fé autêntica. Ele não quer apenas rituais, ele quer transformação interior. Não basta estar na igreja, é preciso viver como igreja. Não basta dizer Senhor, Senhor, é preciso obedecer o Pai. Religiosidade vazia não salva. Só um coração quebrantado e sincero diante de Deus pode agradá-lo. Então, nós devemos observar bem que Deus, ele não busca rituais, né? Ele não quer apenas desta forma, ele quer uma transformação interior, a nossa transformação de verdade, uma transformação verdadeira. Porque não basta nós dobrarmos os joelhos, orarmos, clamarmos ao Senhor, pedirmos, agradecermos, né? Louvá-lo, mas se nós não estamos quebrantados, nosso coração realmente ainda está endurecido. Então devemos quebrantar nosso coração e devemos fazer a nossa transformação verdadeira, nossa transformação interior. Assim como Jesus denunciou os líderes hipócritas do seu templo, essa palavra nos alerta: não sejamos religiosos de fachada, mas discípulos verdadeiros, que nossas palavras e ações estejam alinhadas em nossa vida, que nossa vida seja coerente com o evangelho que pregamos. Então nós devemos entender que religião, nós não devemos tratar ela como uma fachada, não é aparência. Religião não é aparência, né? Nós devemos agir com fé, agir com a verdadeira religiosidade que é do coração, que é o amor a Cristo. O mundo, ele não precisa de cristãos que apenas falam de fé, que apenas chegam e comentam a fé e tudo mais, né? Mas eles precisam de homens e mulheres que vivem a fé com integridade, vivem a fé com o coração, vivem a fé de verdade, né? Com amor a Cristo. O reino de Deus não é aparência. O reino de Deus, ele é um poder transformador. Então, não podemos imaginar que o reino de Deus é apenas uma aparência ao qual nós vivemos todos lindos, bonitos, maravilhosos, todos numa situação agradável a nós. Não, nós temos que viver de uma forma linda, bonita e agradável a Deus. Como? Com o nosso interior puro, com o nosso interior cheio de sabedoria e de adoração a Deus, temor a Deus. Portanto, examinemos então o nosso coração. Estamos vivendo a justiça, a misericórdia e a fé. Estamos? Será que nós estamos? Né? Devemos examinar nosso coração para sabermos se nós estamos. Ou se de repente nós estamos apenas mantendo uma imagem religiosa, né? Apenas uma aparência, como estavam os escribas e os fariseus, né? Então, assim, nós devemos orar muito a Deus para que Ele sempre venha a nos exortar, venha a nos ensinar, porque a cada momento nós passamos por provações, por dificuldades. A cada momento nós temos algumas situações que, se nós não estivermos em Cristo, nós podemos cair, né? E que nesse momento tenha sempre um irmão com o coração puro para que possa estender a mão e nos levantar, para que possa estender a mão e vir a nos ajudar. É isso que Cristo pede, é isso que Deus nos exorta, que Ele sempre nos traz a palavra, é pelo amor. Nós devemos estar sempre com amor, amor e fé.
né? Então, a gente sempre deve orar, né, para que o Espírito Santo ele nos livre de todo esse mal, para que ele possa nos conduzir nos nossos caminhos, né? Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, né? Como diz em Mateus 22, 14, se eu não me engano. Então, como sabemos que poucos são escolhidos, né? Então, que sejamos contados entre os escolhidos, né? Que estejamos, então, entre os escolhidos. Sejamos pessoas com coração puro, com coração fiel a Deus, com coração fiel. Não por aparência, mas sim por obediência. Uma obediência que seja genuína ao Senhor. Que Cristo possa sempre estar em nossos corações, nos abençoando e nos trazendo a sua palavra de uma melhor forma. E, por enquanto, é isso, irmãos. Deixo a palavra novamente com o pastor Tiago. Amém. Apenas pegando um gancho, nós que estamos falando sobre família, que é falado no final deste pesadíssimo texto de exposição do coração dos fariseus e escribas, enchei a medida dos vossos pais. Se vocês vão fazer exatamente conforme a sua herança, se vocês vão fazer exatamente conforme fizeram os seus antepassados, cair nessa herança, vocês só estão enchendo a medida dos seus pais, e isso será cobrado. Vocês só estão seguindo a condenação que já está enchendo um balde da ira de Deus. Completem o balde. Se vocês não tiverem uma transformação ou um novo nascimento, completem o balde daqueles que já estão suscitando a ira de Deus. Um alerta severo para nós. Vamos nos colocar de pé, vamos cantar. Vamos cantar o hino 14, enquanto recolhemos dízimos e ofertas. Então, um momento separado aí para quem quiser trazer, quem veio preparado para ofertar ou dizimar, nós vamos cantar o hino 14.